Começando o podcast 1. Olá, tudo bem? Eu sou a Stephanie Romero, coordenadora de comunicação da FEComércio em Mato Grosso, e este é o nosso primeiro podcast. Vamos conversar com o presidente da FEComércio Sesc Senac de Mato Grosso, José Venceslau de Souza Júnior, sobre a retomada do comércio em tempos de pandemia. Presidente, tudo bem? Tudo bem, é um assunto pertinente, é um assunto do momento e que nós estamos muito preocupados com eles. A retomada do comércio. Essa retomada ela tem que ser gradual e com muitos cuidados, né? Hoje o comércio mudou, o consumidor não é mais o mesmo, então pós-pandemia nós empresários e comerciantes temos que reinventar a roda. Então uma nova maneira de atender esse consumidor dentro das nossas empresas. A pandemia causada pelo novo coronavírus pegou todos de surpresa. A economia do Brasil ainda se recuperava de uma recessão e aí acabamos por nos deparar na pior crise econômica da história. O FMI alertou que podemos demorar 10 anos para nos recuperarmos. Como o senhor analisa o cenário atual e os próximos passos que devem ser dados pelos comerciantes e pelo governo estadual e federal? Os primeiros passos é uma nova mentalidade de comércio. Então esse comércio que nós estávamos acostumados com ele, de portas abertas para receber esse consumidor, ele com certeza muda. O consumidor que tinha receio de acessar a internet, fazer uma compra pela internet, passar o seu cartão de crédito, acabou. Então com o delivery está todo mundo acessando, então esse consumidor perdeu o medo da internet e passar o cartão de crédito. Então nós temos que reinventar o nosso negócio. Temos que ter empresas abertas, com asepsia, funcionários com máscara, álcool gel disponível. Então é uma nova maneira de atender esse novo consumidor brasileiro e mato-grossense. E o governo estadual e federal, quais medidas o senhor acha que devem ser tomadas para aliviar essa recessão? Muito bem. Quando eu digo que nós empresários temos que reinventar a roda, nós sempre fizemos isso. Mas agora a parte que realmente tem que mudar a economia é a parte do governo, do Estado. O Estado é muito pesado. Quando eu falo pesado, a carga tributária que nós pagamos, ou você consumidor, eu consumidor que nós pagamos, é muito alta. Então com isso que eu acabei de dizer, que o consumidor perdeu o medo da internet, ele descobriu outro mundo, descobriu outro preço. Então quando ele acessa a internet, ele acha o produto na internet muito mais barato do que nas lojas físicas. Qual a diferença disso? A carga tributária. Então o Estado tem que repensar e agir rápido, diminuindo essa carga tributária que todos nós pagamos. Presidente, parte dos segmentos foram permitidos reabrir as portas após quase 2 meses que elas estavam fechadas, mas com horários restritos e também devem seguir algumas regras sanitárias estabelecidas pela OMS, como o senhor mesmo citou, máscara, álcool em gel, um distanciamento. O senhor acredita que essas medidas serão permanentes? Eu tenho certeza. Então o consumidor mudou, o comerciante mudou. Quando foi autorizado a abrir o comércio cuiabano, especificamente da capital do Mato Grosso, a partir do dia 27 de abril, mas com muitas recomendações. Primeiro, o estreitamento do horário, que passou a ser de 6 horas. E segundo, uma nova orientação para o comércio, para o empresário, na tratativa com esse cliente. Então hoje, todos os colaboradores estão de máscara, o comprador também que entra no comércio de máscara e disponível em todas as empresas, álcool gel, empresa limpa, asseada, asepsia. Então mudou, isso veio para ficar. E por falar em estabelecimentos fechados, os shoppings da capital continuam com as portas fechadas. O senhor tem se reunido com lojistas e também com o prefeito da capital para que esses centros de compras sejam reabertos. Como que está essa negociação? Nós começamos lá no início da pandemia as tratativas com o nosso prefeito justamente para reabrir o comércio. Quando
no dia 27 de abril passado, o governo reabriu, autorizou o comércio de rua. Nós já colocamos a demanda dos shoppings, bares e restaurantes, também necessitavam de abrir. Ainda o nosso prefeito ainda está com algumas restrições para esses comércios. Nós estamos em tratativas e junto com outras entidades fazendo pressão em cima do prefeito para que shopping, bares e restaurantes sejam abertos com todas as precauções. Shopping com 30% de capacidade no estacionamento, bares e restaurante de 30% a 50% da capacidade, com espaçamento de 1,5 m a 2 metros. Mas até agora as conversas com o nosso prefeito foram em vão, ele está duro, ainda não quis fazer essa liberação. E nós temos falado constantemente, se demorar muito para fazer essa abertura, grande parte desses comerciantes vão fechar as suas portas, né? E eu sempre digo que por trás de um CNPJ existe centenas de CPFs. Alguns comerciantes de shopping center já avisaram que mesmo com a retomada das atividades, eles não vão abrir porque já estão cheios de dívidas. Tem a questão dos aluguéis também para pagar, dos funcionários que estão em casa e também devem receber. Tem todas essas situações. Presidente, a estimativa é que até dezembro a gente tem a crise econômica, mas para 2021 o cenário é positivo. Perfeito. Os números da economia brasileira já apontam que o último trimestre de 2020 a nossa economia já começa a ter uma pequena recuperação. Mas em 2021, devido a essa economia reprimida, esse consumo reprimido que nós estamos tendo no ano de 2020, ela volta com muita força em 2021. Então o que nós queremos falar para todos os comerciantes e empresários é que repense o seu negócio, negocie os seus aluguéis atrasados, vamos jogar isso para frente, porque a partir de 2021 essa economia vem muito forte e nós vamos recuperar todo esse atraso. Que bom. Presidente, muito obrigada pela sua participação. Acabamos de falar com o presidente da FEComércio Sesc Senac em Mato Grosso, José Venceslau de Souza Júnior. Obrigada a você também que ouviu esse podcast, realizado pela equipe de comunicação da FEComércio em Mato Grosso. E nos acompanhe pelo site www.fecomérciomt.org.br e também pelo Instagram, Facebook e Twitter. Um grande abraço.